Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal, e hoje nós vamos falar sobre nefrologia. São problemas que acontecem nos rins e que nós convidamos aqui o nefrologista Dr. Felipe Leite Guedes, que vai nos mostrar algumas coisas assim de importância para nosso melhor entendimento. Portanto, hoje nós vamos estudar a nefrologia, que é o estudo da medicina em relação aos nossos rins, e tirarmos as dúvidas que por acaso existam para que a gente fique. Então, o nosso convidado hoje é o Dr. Felipe Guedes, que é nefrologista e estará aqui conosco dando detalhes do que nós gostaríamos de sempre estar em mente, que é ter saúde. Saúde é tudo. Então, hoje aqui no nosso programa, nós vamos falar sobre doenças renais, como cálculos. Muitas pessoas são portadoras de cálculo renal. E eles têm uma característica. Algumas pessoas já tiveram infecção renal, ou a pielonefrite, que são situações que podem comprometer o rim de uma maneira aguda ou cronicamente. Os cistos renais, que muito aparecem quando nós fazemos ultrassonografia dos rins, pode nos rins também ter como uma doença, um tumor, ou um câncer de rim, ou uma metástase no rim de uma doença sistêmica. Enfim, o que é mais comum é a perda de função renal, coisa que acontece progressivamente com o avançar da idade ou com algumas dessas lesões que nós falamos aqui anteriormente. Portanto, a perda da função renal, que é conhecida como insuficiência renal, ela pode ser aguda, quando acontece assim de uma maneira rápida, devido a algum fator externo ou interno de doença. E a perda de função renal crônica, que é a insuficiência renal crônica, que acontece naturalmente com a idade e que muitas vezes ela tem uma progressão assim diferente, que nós vamos conversar justamente com o nosso Dr. Felipe Guedes, que nos explicará melhor esses detalhes. Então, as doenças renais, muitas vezes elas são silenciosas e por isso mesmo a gente vai falar aqui sobre algumas coisas que interessam a todos nós. Então, nós vamos mostrar aqui para vocês algumas coisas para melhor esclarecer o que nós vamos conversar hoje aqui no programa. Então, nós vamos mostrar aqui inicialmente 10 sinais que pode lembrar a você que seu rim não está funcionando como devia. Então vamos observar aqui o tape para a gente melhor entender. Nossos rins são vitais para o bom funcionamento do nosso corpo. Mas você sabia que a maioria das doenças renais pode se desenvolver sem sintomas visíveis? Pois as pessoas às vezes perdem 90% de sua função renal antes que notem alguns sintomas. Em um caso menos crítico, a ausência de sintomas pode levar ao diagnóstico tardio de uma doença crônica grave. Diferentes problemas relacionados aos rins afetam cerca de 14% da população adulta. Eles também levam a sérias complicações, que incluem distúrbios do sistema cardiovascular e frequentes fraturas ósseas. É por isso que é tão importante reconhecer uma doença em seu estágio inicial. Aqui estão alguns dos sintomas menos óbvios que podem indicar problemas renais. Coceira e pele seca. Aqui nós lembramos que quando a gente fala num programa assim de televisão, às vezes as coisas precisam ser bem entendidas. Coceira e pele seca. Você pode ter esse problema em muitas outras situações orgânicas de dermatologia. Mas lembrar que se você vive com a pele seca e tendo coceiras,
periódica sem explicação, merece você ir ao dermatologista, claro. Se lá nada tiver, você também fazer uma exploração, porque essa é a 10ª condição de sintomas que lembram doenças do rim. Seus rins estão constantemente trabalhando. Eles se livram de elementos nocivos, removem o excesso de fluido do corpo, participam da produção de sangue e sustentam o equilíbrio mineral corporal. Eles também ajudam a manter seus ossos fortes. Pele seca ou coceira, hiperpigmentação, erupções cutâneas e icterícia, uma doença que afeta o fígado e torna a pele amarela, podem indicar que os rins não estão funcionando como deveriam. Se você tem a pele extremamente seca e com coceira, há uma chance de sofrer de uma doença mineral e óssea. Isso muitas vezes vem junto com doenças renais quando os rins não conseguem manter o equilíbrio adequado de nutrientes e minerais no sangue. Tais sintomas desagradáveis também podem aparecer por causa de uma quantidade excessiva de fósforo, que não está sendo eliminada do seu corpo. Mais uma razão pode ser uma intoxicação que ocorre devido a produtos do metabolismo. Um outro sintoma ou sinal que lembra que tem alguma coisa que não funciona bem lá nos nossos rins, estão sempre sentindo frio, não importa a temperatura. Não importa a temperatura. Muitas pessoas sabem, por experiência própria, que tremores, cansaço, dificuldade para respirar, insônia e fraqueza podem ser sinais de anemia. Que relação os rins têm com a falta de glóbulos vermelhos? Bem, problemas renais podem retardar a produção do hormônio eritropoetina. Este hormônio estimula a produção de glóbulos vermelhos na medula óssea. Essas células sanguíneas então carregam oxigênio pelo corpo. Portanto, anemia crônica pode ser um sinal de que os rins não estão funcionando corretamente. Na verdade, ela se desenvolve quando a pessoa tem 20 a 50% das funções renais normais. Em um caso em que a anemia é causada por problemas renais e falta de eritropoetina, os médicos prescrevem hormônios especiais. Hálito desagradável. Um mau hálito pode ser causado por muitas doenças diferentes, incluindo problemas nos dentes ou no estômago. Mas dentre as causas mais graves estão as infecções do trato urinário. O principal perigo é que esta infecção pode facilmente se espalhar para os rins. Quando uma pessoa tem problemas renais, os produtos do seu metabolismo não saem do corpo tão rapidamente quanto deveriam e podem acabar entrando no trato gastrointestinal, causando um gosto metálico na boca, bem como um leve cheiro de amônia. Consulte o seu médico imediatamente se, além do mau hálito, você experimentar uma vontade constante de urinar, dor na região pélvica, febre e dor ao urinar. Inchaço. Inchaço acontece devido a uma quantidade excessiva de água nos espaços intercelulares. No início, o inchaço se forma perto dos pés, rosto e pálpebras, mas pode se espalhar por todo o corpo e evoluir muito rapidamente. Muitas vezes pode ser acompanhado por palidez e pele seca, mesmo que a temperatura da pele não mude. Se você pressionar um ponto inchado, verá uma marca que desaparecerá após alguns segundos. Outros sintomas podem ser neurológicos, como sonolência, enxaqueca e dor nos ossos e músculos. Os médicos acham que o inchaço aparece quando há muitos íons de sódio, os quais atraem uma grande quantidade de líquido. Se suas pernas incham ao final do dia, pode ser uma reação normal do seu corpo, devido a permanecer em pé ou sentado por longos períodos de tempo. Então, a explicação é que o edema pode ser outras coisas. Pode ser um problema circulatório, que você tem um excesso de varizes, ou então porque você passa muito tempo em pé. Então, a finalidade nossa aqui é alertar para que você tenha dessas coisas que nós estamos mostrando aqui. Se aparecem algumas dessas, você deve procurar um nefrologista ou um clínico para que ele peça algum exame que você possa esclarecer o que está sentindo.
Se o inchaço é excessivamente proeminente e também acompanhado por outros sintomas, você deve verificar se não está com alguma doença renal crônica. Taquicardia. Uma quantidade excessiva de potássio que os rins não conseguiram eliminar do seu corpo pode ter um efeito negativo no sistema cardiovascular. Na verdade, o potássio é extremamente importante para o corpo, pois ajuda os músculos, nervos e coração a funcionarem adequadamente. Ele também controla a atividade de músculos como os situados no trato digestivo, os chamados de músculos lisos. Os músculos do coração e os músculos esqueléticos também precisam de potássio para funcionar de forma eficaz. Além disso, sinais elétricos não passarão normalmente pelo sistema nervoso sem esse elemento químico. No entanto, um excesso de potássio pode causar uma interrupção na frequência cardíaca, o que pode ser perigoso. Um batimento cardíaco anormal ou arritmia significa que o seu coração pode estar batendo muito devagar, depois muito rápido e então parar completamente por vários momentos. Na maioria dos casos, a arritmia pode ser controlada e tratada com sucesso. No entanto, por vezes, esta doença cardíaca se torna fatal. Infelizmente, a hipercalemia ou excesso de potássio no sangue só pode ser reconhecida com exames laboratoriais. A razão é que seus sintomas são vagos e fáceis de confundir com outras doenças. É interessante sobre esse negócio do potássio. O exame de sangue diz a quantidade de potássio que você tem, que é de 3 a 5. Se ele tiver um pouco acima, você tem que observar, porque tem muito potássio nos alimentos. Então tem muito alimento que tem uma quantidade assim excessiva de potássio, que às vezes a gente abusa. Por exemplo, a água de coco. As pessoas que fazem atividade física, suam muito, ou um dia intenso de calor, tomar um copo de água de coco, muito bom, mas o coco tem muito potássio. Então tem pessoas que passam o dia inteiro tomando água de coco. Então se os rins dele estão funcionando bem, não tem problema. Mas se ele já tiver alguma limitação, é bom ter cuidado. Então tem muitos alimentos, que a gente aqui não vai citar todos, né? Mas, por exemplo, o potássio tá muito comum também na batata, né? Tá muito comum na banana. Mas a pessoa diz, então não vou mais comer nada? Não, a banana leite, por exemplo, chamada banana maçã, eu acho que o outro nome é esse, ela tem potássio também, mas menos do que as outras bananas. Laranja tem muito potássio, mas se você tomar um copo de uma laranja ou 2 por dia, enfim, é a quantidade e o controle que você deverá ter se tem algum problema de origem renal. O potássio facilmente, ele aumenta, como também você com a dieta poderá controlá-lo. Mas você sabia que a maioria das doenças renais pode se desenvolver sem sintomas visíveis? Pois as pessoas às vezes perdem 90% de sua função renal antes que notem alguns sintomas. De potássio no sangue só pode ser reconhecida com exames laboratoriais. A razão é que seus sintomas são vagos e fáceis de confundir com outras doenças. Febre alta e dores nas costas. Uma dor nas costas aguda acompanhada de febre alta, micção frequente e vômitos caracteriza um sinal sério que pode indicar a presença de uma infecção nos rins. As mulheres são mais suscetíveis a contrair essa infecção devido à maneira como seu sistema urinário funciona. Se você tiver esses sintomas, deve consultar um médico imediatamente. Um especialista provavelmente prescreverá antibióticos com analgésicos. Se você não tratar uma infecção nos rins imediatamente, pode acabar com algum dano permanente nestes órgãos. Musculares. Câimbras musculares crônicas, não aquelas que acontecem de vez em quando, podem indicar um desequilíbrio de eletrólitos em seu corpo. Isso significa que o nível de eletrólitos é muito alto ou muito baixo. Eletrólitos como potássio, magnésio, fosfato, cálcio e sódio são elementos e compostos que controlam diferentes funções fisiológicas em seu corpo. Por
Por exemplo, magnésio e potássio desempenham um papel enorme no funcionamento dos músculos. É por isso que qualquer desequilíbrio provavelmente causará câimbras musculares. Mas não apenas os microelementos são responsáveis pelas câimbras musculares. Essas sensações desagradáveis também podem ser causadas por um excesso de líquido. Os rins inflamados, pressionando as terminações nervosas dos músculos que os rodeiam, podem causar uma reação dolorosa. Hipertensão. A hipertensão arterial tem um efeito negativo em seus rins. Ela danifica os vasos sanguíneos, o que pode levar à insuficiência renal. Quando o fluxo sanguíneo é muito forte, os vasos ficam dilatados. Isso os enfraquece, tornando mais difícil para os rins eliminarem as toxinas do corpo. Um excesso de líquido torna o problema ainda pior. Segundo o Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais, a hipertensão arterial é uma das principais causas de doenças renais. Então vocês vejam que a gente escuta por aí que tome água, tome água, tome água, e é muito bom. Realmente hoje em dia a gente encontra pessoas na rua levando o depósito d'água. É importante se tomar muita água, principalmente as pessoas de mais idade, né? Porque o idoso, ele não sente sede. Então, quando ele vai sentir sede, ele já está desidratado. Mas o contrário disso, tem pessoas que tomam 3, 4, 5 litros d'água por dia. Vocês viram aí, nessa explicação, que também não é interessante isso. Entendeu? Tem que ser uma coisa que seja controlada, né? Pelo seu peso, né? Então, você tem que tomar até 70 quilos, por exemplo. Se você tem 70 quilos, você tem que tomar até 2 litros, 2 litros e 200 miligramas de água por dia, no mínimo. No mínimo. Então, é necessário ter esses cuidados para a gente entender bem. E agora vamos para o ataque de pânico. Ataques de pânico. Ataques de pânico acontecem por muitas razões: estresse, cansaço crônico e até genética. No entanto, se você costuma ter tais sintomas de pânico, como aumento da frequência cardíaca, sudorese e alterações súbitas da pressão arterial, isso pode indicar um tumor adrenal, também conhecido como feocromocitoma. Essa condição é bastante rara, mas extremamente perigosa. O tumor tem sintomas semelhantes aos do estresse: dores de cabeça constantes, doenças frequentes, falta de energia, insônia, problemas com o sistema digestivo e até depressão. É por isso que os médicos geralmente examinam exaustivamente as pessoas que têm ataques de pânico. Portanto, não se surpreenda se o seu psicoterapeuta recomendar que você faça um exame completo. Esta é uma boa decisão e que pode ajudar a identificar uma doença mais grave em um estágio inicial. Erupção cutânea. Problemas renais geralmente resultam em líquidos extras no corpo. Se você tem uma quantidade excessiva de líquido no organismo, vai acabar com erupções cutâneas, porque os rins não estão conseguindo eliminar as toxinas urêmicas. A erupção muitas vezes começa nos pés e se espalha até os braços, estômago e, em casos extremos, orelhas. Às vezes, esse problema pode ser acompanhado por dor de cabeça. Naturalmente, neste caso, tratar a erupção em si é inútil. Você precisa consultar um médico para examinar seus rins. Como descobrir se você está em risco? Nefrologistas dizem que esses fatores colocam você em maior risco de doença renal. Você tem diabetes, você tem problemas de pressão arterial, você tem problemas cardíacos, seus parentes têm problemas renais, você fuma ou tem excesso de peso, você tem mais de 60 anos. Se uma ou mais dessas afirmações forem verdadeiras, não ignore nenhum dos sintomas sobre os quais falamos neste vídeo. É sempre melhor prevenir do que remediar, então consulte um médico. Então, somente lembrando esses itens que são importantes aqui. Se você tem diabetes, se você tem problema de pressão arterial, se você tem problemas cardíacos, se seus parentes têm problemas renais, se você fuma ou tem excesso de peso, se você tem mais de 60 anos,
faça um check-up. Procure no seu clínico para que ele possa lhe pedir exames simples como ureia, creatinina e as dosagens dos eletrólitos como sódio, potássio e magnésio. Então, essa é uma coisa importante para que a gente grave aqui no nosso programa. Para melhor entender o assunto hoje que nós estamos falando de nefrologia, sobre o rim e as doenças do rim, nós temos que mostrar assim, como é que funciona dentro do nosso organismo a formação da urina. Então, a formação da urina é uma coisa complexa, é uma máquina que trabalha o dia todo, dia e noite, para que nós possamos eliminar do nosso corpo as impurezas restantes da nossa alimentação e do nosso metabolismo. Então, vejam com atenção a explicação, que ela é muito bacana. A urina resulta da depuração do sangue, sendo um produto de excreção de composição variável. Forma-se ao nível dos rins, mais especificamente das suas unidades funcionais, os nefrónios, através de 3 processos: filtração, reabsorção e secreção. A formação da urina inicia com a entrada do sangue a alta pressão na cápsula de Bowman, através da arteríola aferente, que se ramifica em capilares, originando o glomérulo de Malpighi. A maior parte do plasma sanguíneo passa dos capilares para a cápsula, num processo chamado de filtração, e do qual resulta o filtrado glomerular. Do filtrado fazem parte substâncias como água, glicose, aminoácidos, sais minerais, ureia, ácido úrico e creatinina. De seguida, o filtrado inicia o seu percurso pelo tubo urinífero, percorrendo o túbulo contornado proximal, a ansa de Henle, e o túbulo contornado distal. Ao longo destes, a composição do filtrado vai se alterando devido à reabsorção e secreção. Na reabsorção, grande parte do volume do filtrado é reabsorvido para os capilares sanguíneos. Isto é, cerca de 98% da água e substâncias úteis para o organismo, quase toda a glicose, aminoácidos, vitaminas e alguns sais minerais. No entanto, os produtos azotados, como a ureia e o ácido úrico, e ainda alguma água e sais minerais permanecem no filtrado. A secreção ocorre em regiões específicas do tubo urinífero, que são envolvidas por redes de capilares sanguíneos. Durante este processo são lançadas diretamente para o tubo urinífero substâncias tóxicas, como medicamentos e algumas hormonas. O resultado final é a formação da urina, composta pelas substâncias não reabsorvidas e pelas secretadas, essencialmente água, produtos azotados, íons em excesso e creatinina. A urina continua o seu trajeto até ao tubo coletor, no qual pode ainda ocorrer reabsorção de água de acordo com as necessidades do organismo, o que levará a uma maior ou menor quantidade de urina excretada. Em síntese, a formação da urina ocorre ao nível dos nefrónios e implica 3 etapas: a filtração, a reabsorção e a secreção, durante as quais são eliminados os resíduos resultantes do metabolismo celular presentes no sangue e é regulada a concentração de água e sais necessários ao equilíbrio do organismo. Bom, aí nós temos então esse resumo, né, que foi muito bem explicado aí, né, que se resume na filtração, reabsorção e na secreção. Então, o sangue que entra é filtrado nos glomérulos, é reabsorvido o que é necessário para o organismo e o resto é secretado. Sendo reabsorvida a água, o resto é urina. Então, uma explicação assim bem simples, mas que justifica a gente entender quão sábio é a natureza. As mesmas coisas complexas acontecem no tubo digestivo. Você
come um pedaço de pão, e ele, depois de uma série de transformações, se transforma em sangue, se transforma em vida, que é o milagre da vida. É o que se passa dentro do nosso organismo, em todos os órgãos. Eu dei o exemplo do coração, e agora estou dando o exemplo aqui da urina. Nós vivemos procurando um milagre nas igrejas. Nas igrejas nós deveremos conversar com o nosso Pai Celestial, mas realmente os milagres eles estão dentro de nós. Precisamos ver como é misterioso entrar um sangue contaminado dentro de um glomérulo, sair urina e reabsorver as coisas que são interessantes para o nosso organismo. Então era isso que eu tinha para mostrar, e agora nós vamos conversar mais detalhadamente com o nefron Dr. Felipe Leite Guedes, que vai nos explicar cientificamente tudo que se passa em relação ao nosso rim. Canindé Soares, Imagens Aéreas. 4 décadas de experiência em aviões, helicópteros e drone. Profissionalismo em primeiro lugar. Se o foco é qualidade, Canindé Soares é a solução. Conteúdo no youtube.com/Canindé Soares Natal. youtube.com/Canindé Soares Natal. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Saúde, bem-estar e recuperação. Venha conhecer a Cirúrgica Bezerra Store na Rua São José, uma loja completa com produtos cirúrgicos, hospitalares e ortopédicos. Encontre de tudo para uma recuperação plena e adequada, de cadeira de rodas, curativos e meias medicinais a itens para reabilitação, acessibilidade, home care e outros tratamentos. É mais saúde e economia para você. Cirúrgica Bezerra Store, Jaguarari e agora na São José. Fone 3216-3970. E hoje nós vamos falar sobre assuntos de nefrologia, do rim, do qual nós convidamos o nefrologista Felipe Leite Guedes, que é professor da universidade, médico, e que nós vamos passar a palavra para ele dizer algumas coisas de por que, como ele está na nefrologia. A palavra é sua, Felipe. Bom, obrigado, doutor Fulco, pela oportunidade de falar com a audiência do programa Saúde é Tudo. É um prazer para mim estar aqui, poder falar do assunto das doenças renais, chamar a atenção para esse tema que é tão importante para a gente que é nefrologista. E a minha escolha, né, de nefrologia, eu sou formado na UFRN, fiz nefrologia na USP de Ribeirão Preto. Atualmente também atendi aí ao chamado docente, né, e participo lá como professor da Universidade Potiguar, e também sou preceptor de residência na Enfermaria de Clínica Médica do UOL, recebendo os residentes de clínica e de nefrologia na enfermaria. A escolha por nefrologia se deu ainda na minha graduação. Eu sempre fui muito centrado, né? Sempre gostei muito do ambiente clínico, do raciocínio clínico, da elaboração das hipóteses diagnósticas. E durante a graduação eu tive esse contato com a nefrologia e consegui identificar que realmente é uma área que transita bastante ali dentro das especialidades clínicas, né? O nefrologista realmente tem esse papel
ele atende muitos chamados, seja no ambiente de enfermaria, de terapia intensiva, de ambulatórios, e sempre foi uma oportunidade de manter as rotinas de estudo, de discussão de casos, em diversas áreas clínicas e até mesmo cirúrgicas, né? Acho que, como eu sempre tive essa tendência à clínica médica, né? Nunca fui muito do ambiente cirúrgico, aí, para mim, realmente foi uma especialidade que me chamou a atenção na graduação, mas que eu consegui realmente ver que foi uma boa escolha, porque realmente atende muito o que eu pensava em exercer como médico. Certo? A campanha de triagem de doença renal crônica é uma campanha multicêntrica, né, que envolve algumas universidades da rede Spirale, na qual a UNP está inserida atualmente, junto com um laboratório chamado AstraZeneca. E aí isso daí está se procurando pacientes que têm grupos de risco para serem feitos os exames que podem triar a doença renal crônica. Então, pacientes que são diabéticos, hipertensos, cardiopatas, obesos, pessoas com mais de 65 anos de idade e pessoas que já têm um histórico familiar de doença renal crônica podem procurar a UNP para realizar o exame de urina, que é um dos exames de triagem na identificação da doença renal crônica. Esse exame de urina é feito no próprio ambiente, né? O paciente recebe aquele coletor de urina, vai no banheiro da própria UNP, depois retorna para que nossos técnicos interpretem esse exame de urina e, caso ele seja alterado, esse paciente já é encaminhado, já é direcionado para a marcação de uma consulta com a equipe de nefrologia da UNP. É um exame rápido, barato, nesse caso a gente não vai estar cobrando, né, pelo exame, o paciente vai receber o frasco, o exame e o resultado sem custos para ele, e vai haver essa oportunidade de, dentro do grupo de risco, a identificação da doença renal crônica, que esse paciente seja acompanhado e inserido lá na rede de segmento da nefrologia da própria universidade. Então, a gente realmente deixa essa mensagem, convocando quem tem esses grupos de risco, os seus familiares, que possa comparecer na Universidade Potiguar, lá na UNP da Salgado Filho, ali no Centro Integrado de Saúde, que está entre a UNP da Salgado Filho e uma farmácia que tem ao lado, tem a rua descendo, do lado direito tem o CIS, e a pessoa pode procurar no horário de 7 às 17 horas, que a gente está tendo equipe lá de segunda a sexta para realizar esse exame e essa triagem de doença renal crônica. Foi muito bom você ter falado sobre isso, que é uma oportunidade que tem da gente fazer uma triagem, né, e descobrir alguns pacientes que estão assintomáticos e sendo portadores desse problema. Mas existe, às vezes, dúvidas que aqui o nosso programa gosta de tirar. É o paciente que sente alguma coisa e ele mesmo pergunta: a quem eu vou procurar? Qual é o médico? No caso aqui, às vezes o paciente fica em dúvida se ele vai procurar o nefrologista ou o urologista. Então, eu queria que você desse uma explicação assim, qual é o profissional que acompanha as doenças renais. Ok. São duas grandes especialidades que realmente atendem ao paciente que tem doenças no sistema urinário. A nefrologia é mais voltada para o estudo clínico das doenças renais, enquanto que a urologia é uma especialidade mais direcionada à abordagem cirúrgica de doenças que acometem os rins, a ureter, a bexiga e a uretra e a próstata. Então, existe essa diferença. Nefrologia normalmente é mais centrada na investigação clínica e no segmento clínico dos pacientes, e o urologista é mais centrado na avaliação cirúrgica dos casos. Normalmente, é muito comum também na prática haver o trânsito do paciente entre as duas especialidades. É o que, por exemplo, acontece na questão da pedra no rim, onde o paciente, para evitar as recorrências da pedra, ele procura o nefrologista, e o paciente também pode procurar o urologista nas crises dolorosas, para que seja realizadas as intervenções de retirada do cálculo urinário.
Né? Isso é só um exemplo, mas a urologia também é uma área que tem bastante tratamentos não cirúrgicos, como a questão da hiperplasia prostática benigna, o segmento de pacientes oncológicos da via urinária, né? E a nefrologia se centra mais no segmento da grande doença que é investigada e seguida pela nefrologia, que é a doença renal crônica, aquela doença que comumente leva à insuficiência renal, que é a perda da capacidade do rim e manter a filtração adequada do sangue, e que pode se tornar progressiva a níveis críticos, muitas vezes levando o paciente ao tratamento de hemodiálise. Então, existe essa diferença entre as duas especialidades e, às vezes, ela é muito comum a gente entrar em contato com o nosso colega urologista. Bem, então, em seguida, eu gostaria que você desse assim, uma geral sobre os sintomas que o paciente renal pode apresentar, já que a maior parte dessas doenças renais, quando elas não são de origem infecciosa, elas são mais ou menos assintomáticas. Mas como é que a gente pode pensar nesse sentido, os sintomas renais? Perfeito, professor. É uma visão realmente bem apropriada essa questão, a gente pensar que o paciente muitas vezes espera o sintoma para procurar o médico. E aí esperar sintomas da parte renal pode ser uma situação que muitas vezes retarde o diagnóstico da doença renal crônica, as possíveis intervenções que podem ser realizadas para aquele paciente. Porque, normalmente, da nossa população, o que é que se pensa? Doenças renais são aquelas doenças dolorosas, é muito relacionada com dor nas costas, é muito relacionada com incômodos na via urinária, né, na eliminação da urina. E aí, o nosso paciente fica imaginando que só vai procurar o médico realmente quando tiver essas alterações. Mas a grande maioria das doenças renais crônicas tem a característica de ser completamente assintomáticas, ou seja, o paciente não sente nada, ele é portador de um grupo de risco que relaciona muito com diabetes, com a pressão alta, com a síndrome metabólica, com a obesidade, com a idade mais avançada, e esse paciente, sem sentir nada, pode estar sendo acometido por um processo de perda da função renal. E a perda da função renal na doença renal crônica tem a característica de ser uma perda que o tecido renal normal vai sendo substituído por fibrose. O que é fibrose? É uma cicatriz. Então, a tendência da doença renal crônica é que ela seja irreversível. Esse é o grande problema de o paciente ser diagnosticado tardiamente. Sintomas como inchaço, pressão alta, cefaleia, incapacidade de se alimentar, enjoos e vômitos, podem acontecer na insuficiência renal. Mas, normalmente, quando acontecem, esses pacientes já estão ali sendo encaminhados para a hemodiálise. Então, por esse motivo, pacientes portadores de grupo de risco devem procurar a assistência, requisitar o seu médico que solicite exames para que seja realizada uma triagem da doença renal crônica. Muito bem. Bem respondido aí. Então, você falou bem aí sobre esses acontecimentos que a gente encontra, e tem ainda como identificar essa doença renal. Eu sei que você falou de início aí que vocês estão fazendo uma campanha que já é para identificar de início e sem sintomas o paciente renal. Mas como você procede como médico na identificação de uma doença renal? A gente faz essa busca, né, principalmente em grupos de risco, e até a Sociedade de Nefrologia em nível mundial se organiza para, no mês de março, dar um chamado à população geral sobre as doenças renais e valorizando a realização do exame da creatinina. A creatinina é um marcador que é solicitado em um exame de sangue e que, a partir do resultado desse valor, a gente consegue estimar a capacidade do rim em filtrar o sangue, que é a grande função do rim, é permitir essa filtração do sangue e da retirada das possíveis impurezas que estejam presentes nele.
Então, a gente realiza a creatinina para estimar a função renal e a importância também, muitas vezes, é pouco valorizado, mas o exame de urina, que é aquela urina normal, a amostra simples, um exame não invasivo, pode identificar a presença de proteína, de sangramento na urina, que são marcadores maiores do processo de doença renal crônica. Então, a gente normalmente requisita em pacientes de grupo de risco a creatinina e o exame de urina. Uma vez você desconfiando que o paciente tem esse problema, quais seriam os outros exames complementares que você pediria do seu paciente, no caso, na sua especialidade? Porque isso que você falou aí, eu acho que vai até o limite do clínico geral. O médico de qualquer especialidade deveria até pedir, normalmente, esses exames, como normalmente a gente vê no consultório, pacientes que vêm de outros médicos vêm com esses exames para a gente poder observar. Mas qual seria a pesquisa ou o pente fino que passaria nos pacientes que você suspeita que ele seja renal? Essa visão, né, doutor Fulco, da solicitação do exame em grupo de risco, ela é valorizada porque todo paciente que tem grupo de risco deve fazer os exames de triagem da doença renal. Mas também aquele chamado que a gente faz, que pacientes que tenham a oportunidade de fazer o exame, muitas vezes o paciente já está fazendo um check-up para uma cirurgia, está fazendo um check-up cardiológico, endocrinológico, e aí não custa nada, né? Um exame muito barato também, solicitar que ele faça ali a avaliação da creatinina para estimar qual é a sua função renal, quanto ele tem de acometimento de função dos rins, para que isso, se haja um problema, ele seja previamente identificado. Ao identificar o problema, é muito importante que a gente procure a causa que está levando aquele quadro de insuficiência renal. Por quê? Porque existem diversas maneiras do rim ser acometido por doenças sistêmicas, vamos dizer assim, doenças externas até mesmo ao rim, e o grande exemplo disso é o diabetes, a hipertensão, a doença cardíaca, que são doenças que normalmente podem levar ao acometimento da função renal de maneira assintomática, como já foi reforçado, e aí a gente tem que fazer a triagem, a busca dessas doenças, realizando o exame físico, muitas vezes requisitando a realização daquele mapeamento da pressão de 24 horas, a avaliação da glicemia do paciente, busca por marcadores de doenças infecciosas crônicas, como o HIV, como a hepatite B, como a hepatite C, fazer a revisão dos medicamentos que esse paciente usa, porque muitas vezes ele toma medicações que podem ser agressivas ao rim e possivelmente nem sabe que está tomando. É um hábito da nossa população buscar direto a farmácia nas crises álgicas, e muitas vezes essas crises álgicas são tratadas com anti-inflamatórios que podem ser agressivas ao rim. Então, tudo isso deve ser pesquisado na triagem lá dos pacientes que já foram diagnosticados como portadores de doença renal crônica, e, além disso, a realização do exame da ultrassom, porque o ultrassom pode mostrar pedra no rim. Tem pessoa que nasceu com rim único e nem sabe que nasceu com rim único. Isso só vai saber se realmente fizer um ultrassom, né? Se tem obstruções urinárias, se tem problemas prostáticos, aí o ultrassom vai ajudar a gente a identificar essas doenças. Muito bem. Então, agora nós vamos ver, na nefrologia, nós vamos ver assim, alguns aspectos que vão interessar a gente de perto, visto pelo Dr. Felipe Guedes, que está aqui conosco. Então, alguns aspectos, mas eu queria, antes disso, mostrar esse esquema, que pode ser bem orientado aí. Ok. Cálculos renais nada mais são do que as pedras do rim, né? A pedra que aparece no aparelho urinário, né? O termo médico para cálculos renais a gente chama de litíase urinária. E é uma doença bem prevalente nas populações. Normalmente ela começa a se manifestar quando o paciente tem na faixa dos seus 20 anos de idade. Normalmente isso chama a atenção do paciente por causa do incômodo que o paciente tem quando essas pedras vão passando pela via urinária. Isso leva a uma síndrome dolorosa, que leva a dor nas costas.
que leva a possível, leva o paciente ao pronto-socorro, porque essa dor é descrita como uma dor lancinante, né? Uma dor que afeta demais o paciente, e aí o paciente muitas vezes tem esse diagnóstico no pronto-socorro, chamando o urologista para realizar a desobstrução do cálculo. Mas uma coisa que é bem interessante sobre os cálculos urinários, que a gente deve ter em mente, é que essa doença é uma doença crônica também, e existe a possibilidade desses cálculos retornarem. Então, normalmente, um cálculo urinário, uma pessoa que teve o primeiro episódio de cálculo urinário, tem 50% de chance, isso é muito alto, de ter uma recidiva, de ter um novo cálculo urinário. Aí isso chama a atenção da necessidade do paciente em buscar o médico, buscar auxílio médico para a orientação dietética, a orientação do consumo de água, aumentar a ingestão hídrica, né, para que ele se mantenha bem hidratado, faça uma dieta adequada que evite a formação desse cálculo de novo no futuro. A dor é bastante incômoda, é descrito como as dores mais fortes, né, que o paciente apresenta. Tem uma brincadeira que é citada até pelos pacientes, que no homem é a dor mais forte, e na mulher ela chega a competir com a dor do parto, né, e aí numa região como Natal, e também se estendendo ao interior do Rio Grande do Norte, que é uma região muito quente, o nordestino em geral tem um alto hábito de consumir sal na dieta, e aí junto essa combinação de você muitas vezes estar no ambiente quente, suando bastante, desidratando e comendo muito sal na dieta, isso daí vai acabar que vai fazer com que o paciente forme pedras nos rins. Então, há essa necessidade realmente de se preocupar com a ingestão hídrica na nossa cidade, no nosso estado, para evitar a manifestação dos cálculos renais. Ok? Esse é o primeiro tópico. Infecções urinárias, né, infecções renais, as pielonefrites, são quadros de infecção do trato urinário baixo. Essas infecções normalmente se associam com aqueles sintomas irritativos da via urinária, onde o paciente sente dor ao urinar, ele precisa aumentar a busca ao banheiro, né? Ele vai várias vezes ao sanitário durante o dia, aumentando a sua frequência miccional, mas os quadros mais graves da infecção urinária é quando essa bactéria passa da bexiga para os rins, porque na maioria das vezes os quadros urinários eles são limitados lá na bexiga, mas quando realmente isso ascende para o rim, isso pode levar a um quadro mais grave, a febre, calafrios, queda do apetite, redução do estado, uma queda no estado geral do paciente, muitas vezes levando esse paciente à internação hospitalar, às vezes mesmo no ambiente da unidade da terapia intensiva. Então, é uma doença de bastante atenção. Essa imagem, professor, a próxima, que tem o rim mostrando cistos, vários cistos, massas renais, normalmente são vistas ao se utilizar o ultrassom do aparelho urinário, e é um diagnóstico diferencial feito pelo médico muito importante, porque normalmente aquele cisto renal simples, que é aquele conteúdo líquido envolto somente pelo epitélio, ele tem características benignas, ele não é um câncer, ele não vai progredir, ele não causa dor, ele não sangra, e isso daí deve ser explicado para o paciente. Cistos simples é ter um cisto, 2 cistos, só se gera uma preocupação de cistos renais quando eles acontecem em uma grande quantidade, porque tem uma doença, que é a doença renal policística, que pode levar à insuficiência renal. Agora, ao olhar a alteração da imagem do ultrassom, a gente deve se preocupar, porque uma coisa é o cisto, a outra coisa é uma coisa é o cisto, a outra coisa é um nódulo, é uma massa renal. Isso daí já começa a surgir a preocupação na questão dos tumores de rim, dos nódulos renais, que normalmente precisam de abordagem cirúrgica para o seu diagnóstico e o seu tratamento. Então, existe essa diferenciação do que é cisto, do que é nódulo benigno, porque tem uma imagem aí que mostra como se tivesse gordura e vaso dentro de um nódulo, a gente chama de angiomiolipoma, é uma alteração benigna, mas em paralelo a isso a gente deve se preocupar também que massas renais
podem ser nódulos renais que representam o câncer de rim, a neoplasia renal, que pode ser um câncer do próprio rim ou uma metástase de um outro tumor, como, por exemplo, tumor de cólon, que pode levar a metástase para os rins, tá? Então, agora é importante aqui, isso aqui tudo pode acontecer. Agora, a perda da função renal, que é uma coisa quase que biológica, existem alterações que ela pode ser aguda ou crônica. Então, eu queria que você fizesse aí o diferencial. Pronto, é importante a gente fazer esse diferencial, porque existem duas grandes síndromes em nefrologia, onde o papel do nefrologista na sua identificação e diagnóstico é fundamental, e uma das condições é injúria renal aguda, que é a perda aguda, a perda abrupta da função renal, e a outra é a doença renal crônica. A injúria renal aguda é uma perda que acontece por um processo que normalmente é externo ao rim. Então, um paciente que tem COVID-19, um paciente que tem sepsis, um paciente que está em uso de uma medicação que é agressiva ao rim, esse paciente pode perder rapidamente a função renal porque ele está sendo acometido por um processo de agressão à função renal. Mas também tem um detalhe que é o seguinte: depois de retirado o fator agressor, pode haver a tendência da recuperação e da melhora da função renal com o passar do tempo. Tá? Isso difere um pouco do que a gente chama de doença renal crônica. Doença renal crônica é aquela doença da perda progressiva da função renal, que vai acontecendo com o decorrer do tempo, e aí esse paciente vai tendo uma substituição do tecido renal normal pela cicatriz que vai acontecendo no rim, que a gente leva ao termo patológico chamado fibrose. Esse tecido renal, uma vez perdido, já é uma perda definitiva da função renal. Então, doença renal crônica é aquela doença de evolução ao prejuízo da função renal que vai acontecendo com o decorrer do tempo e que algumas vezes pode levar o paciente à necessidade de realizar o tratamento de terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Tá? E também, complementando a informação, o transplante de rim. Ok. Então, nós vamos voltando aqui sobre os tratamentos. O tratamento da doença renal crônica, quando ela não tem aqueles precedentes que a gente viu anteriormente, normalmente são cuidados que você vai nos dizer, mas o principal, no meu entender, seria uma dieta nutricional equilibrada. Mas, depois de você falar sobre isso, eu já tenho uma segunda pergunta, é que a doença renal crônica é o mesmo que necessitar de diálise? Então, numa segunda oportunidade, você já me responde isso. A primeira pergunta foi a diferença, porque acabou que travou um pouco, é diálise peritoneal e hemodiálise? Eu perguntei o seguinte, que o tratamento do paciente renal crônico, normalmente, é uma orientação do médico nefrologista e uma adaptação da dieta dele. Porque dependendo de muito do que ele faz, que nós às vezes temos umas extravagâncias independente da idade, e como isso pode desequilibrar justamente o excesso de proteínas, que vem mexer com a creatinina, os pacientes que usam na parte esportiva para melhorar, usam remédios. Então, e tem ainda o problema da dieta, porque o potássio tem em quase todos os alimentos, e é uma coisa importante que você nos diga alguma coisa antes do tratamento, que seria hemodiálise. Perfeito. Tá certo? Vai lá. Entendi. Perfeito, professor. Isso é uma visão bem interessante, e isso daí já faz parte da nossa abordagem do paciente que é portador de insuficiência renal crônica. Porque isso a gente tem até uma certa dificuldade de dissociar essa imagem do que é a doença renal crônica, tem tratamento conservador, que esse tratamento que o paciente não tem um grau de insuficiência renal tão alterado a ponto de justificar que esse paciente vá para a hemodiálise, do tratamento de doença renal dialítica. Então, mesmo no nosso estudante que está começando o curso de medicina, às vezes essa associação é muito forte. Imaginar que pacientes que são renais crônicos
são aqueles pacientes que já têm a fístula, que já têm o catéter, que já frequentam as unidades de hemodiálise. Então, nessa primeira abordagem, na abordagem conservadora, que é quando o paciente tem uma função renal ainda alterada, mas ainda em níveis que permitam ele a manter a vida, sem a necessidade do tratamento de terapia renal substitutiva, é muito importante a orientação dietética. Por quê? Como eu digo para os pacientes, dieta, o padrão alimentar, os erros alimentares podem acontecer durante todo o período, né, da vida da pessoa se ele não for orientado. E aí existe uma tendência a gente fazer algumas ressalvas sobre a ingestão de proteínas para pacientes que têm um nível de acometimento de função renal mais elevado, sobretudo quando essa proteína é de origem animal. Pelo fato das proteínas de origem animal poderem sobrecarregar os rins, existe algum perfil de paciente que a gente pode orientar a troca das proteínas de origem animal pela proteína de origem vegetal e evitar os excessos de proteínas. Sobre essa outra abordagem, mesmo em pacientes jovens, pacientes que são frequentadores de academias, né, de ambientes lá de procura aí de uma melhor performance física, de ganho de massa muscular, e normalmente existem duas questões que são relacionadas a esse processo que pode envolver os rins. É a questão do alto consumo de proteínas, do uso de suplementos proteicos, como o whey protein, que pode, não em todos os pacientes, porque quem tem função renal normal não vai ter problema em ingerir seu suplemento proteico. Mas se você não souber se você tem doença renal crônica, você deveria primeiro fazer uma triagem junto ao seu médico, ao seu nutricionista, da avaliação da creatinina e do exame de urina, para saber se realmente tudo do ponto de vista renal está adequado para que você possa receber a suplementação. Um dos marcadores que interfere na avaliação do exame da creatinina é a creatina. Então, algumas pessoas tomam um susto danado quando faz a creatinina, que é o exame que a gente avalia a função renal, durante o uso de creatina, porque realmente pode haver uma elevação do valor de creatinina em pacientes que usam a creatina. E aí tem um detalhe também que vale a pena a gente considerar, a gente falar, né, aproveitando a audiência que tem médicos, mas que também tem a população geral, que pode chegar essa informação a alguns jovens, que sempre aqueles esteroides anabolizantes, que muitas vezes são prescritos para uma melhor ganho de massa muscular, etc., esses daí sim, esses daí são diretamente relacionados a agressões renais. Eu já tive pacientes, outros colegas também já tiveram, a literatura mostra isso, que pacientes usuários de anabolizantes podem desenvolver problemas renais mais severos. É interessante tudo isso que você falou, para o grande público entender como é sensível o tratamento do problema renal. E também eu queria que você falasse alguma coisa, porque é comum se mandar tomar água, e é muito normal, e é muito bom. Todo mundo agora anda com um vasilhamezinho com água. Mas eu queria que você fizesse aquele cálculo, que, sendo dito por você, tem outro valor. Tantos quilos, quanto de água. Porque tem pessoa também que está tomando 4, 5 litros de água, e talvez isso não seja o ideal. Assim, o limite da ingestão hídrica, né, realmente ele só existe em níveis muito altos assim, de ingestão de líquido para quem tem função renal normal. Assim, de tomar 3, 4 litros de água, pode ser, o rim vai conseguir colocar uma diurese mais diluída, né, aquele xixi quase transparente que a pessoa faz, vai conseguir colocar esse excesso de água para fora. O grande problema que a gente identifica é muito mais prevalente o contrário, né, pessoas que têm baixíssima ingestão hídrica, e aí muitas vezes essa pessoa só urina concentrado, né, tipo, ele toma menos de 1 litro de água, isso é uma coisa muito frequente, e muitas vezes as pessoas abrem mão de tomar água para tomar refrigerante, e aí o refrigerante é saturado, tem glicose, né? Às vezes tem uma quantidade de sal também, tem conservantes, isso daí não é uma substituição muito interessante. Um cálculo que é feito para dar pelo menos uma estimativa do mínimo do que você deve ingerir de água, é uma conta ali de 20 ml por quilo dia, chegando até 30 ml quilo dia, você sabendo seu peso, você conseguir fazer essa estimativa. Isso daí vai dar em média de 2 a 3 litros para todas as pessoas. 2 a 3 litros de água
para quase todo mundo. Então, essa quantidade de água é importantíssima para que você consiga manter o fluxo urinário, e aí mantendo esse fluxo urinário é uma coisa também importante, porque aí você vai evitar dois grandes problemas que são muito comuns no acometimento das doenças renais, que é você ter uma limpeza frequente da via urinária, isso é descrito como um fator protetor das infecções urinárias, e o outro fator é impedir que os cristais que formam cálculos urinários precipitem na via urinária. Porque se você consegue urinar constantemente, esses cristais vão sendo eliminados na urina. Então, assim, existe realmente uma alta relação, uma boa prevalência aí da alta ingestão hídrica, promovendo saúde renal também. Muito bem. Nós estamos terminando o programa. Saúde é tudo. Nós teríamos muita coisa ainda para conversar. Cada vez que a gente se encontra, mais coisas aparecem. É tanto que fica já aqui o convite para você, no seu tempo pequeno que você tem para vir aqui para o programa, mas seria bom que você voltasse outras vezes, porque vão surgir muitas dúvidas. Alguém sempre telefona para a TV perguntando mais alguma coisa que só deverá ser respondida por você mesmo. Então, as palavras finais contigo e o agradecimento aqui do programa e o meu pessoalmente de você estar aqui conosco. Ok, professor. Muito obrigado pelo convite e inicialmente agradecer. Para mim, é sempre uma felicidade quando acontece essa oportunidade de falar de doenças renais externo, né, à faculdade, porque apesar de a gente estar levando a informação para nossos alunos, para os residentes, para os médicos em formação, mas passar das paredes da universidade para trazer mensagens sobre a nossa especialidade é sempre muito importante, porque assim a gente pode atingir pessoas que já estão mais distantes, né, do ambiente acadêmico, e também a informação pode chegar, ser ouvida e ser repassada para a nossa comunidade, que a gente está inserido, que muitas vezes também carece de informações. Então, sempre que houver oportunidade, eu vou falar, é sempre gratificante para mim. E eu acho até esse exemplo, né, que o senhor faz aqui no programa, e agora eu participei e outros colegas também já participaram, bem motivador, que também sirva de exemplo para nossos estudantes de medicina, que vejam isso como exemplo nosso e que participem também de ações que atinjam a comunidade. Só para finalizar, eu gostaria de reforçar a existência da campanha de triagem da doença renal crônica, onde pacientes de todo o Rio Grande do Norte, de Natal, podem procurar o CIS da UNP da Salgado Filho, localiza ali naquela rua entre a UNP e a farmácia que tem ali ao lado, né? Você dobra à direita, do lado direito vai ter o CIS da UNP, e nós temos uma equipe de técnico de enfermagem, de estudantes de medicina, que podem promover orientações e a coleta do exame de urina. Esse exame está sendo realizado gratuitamente, o paciente recebe esse exame no dia e ele vai poder ser encaminhado em caso de alterações para o atendimento com um dos nefrologistas da nossa Universidade Potiguar. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado mais uma vez. Ok, assim terminamos mais um programa Saúde é Tudo, agradecendo a audiência e a presença de vocês aqui, e até o próximo programa. Muito obrigado, doutor Felipe. Até a volta.